muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Cidade Alerta Pernambuco. Cidade Alerta Pernambuco está no ar, hein? Eu agradeço a sua companhia. Muito obrigado a todos pela audiência. E olha, presta só atenção na nossa história de hoje. Vem pra cá. Peclísio Leal, profissão policial civil. Trabalhou durante muito tempo na delegacia de Boa Viagem, aqui na zona sul do Recife. Um policial até então exemplar, com um currículo de várias prisões. Mas, em 2014, Leal foi fazer uma investigação no apartamento de um empresário no bairro de Boa Viagem. E quem iria prender acabou sendo preso. A acusação: extorsão. As investigações apontaram que ele e outros 4 policiais exigiram dinheiro do comerciante para liberar a venda de produtos chineses que seriam comercializados de forma ilegal na capital pernambucana. Depois de ser afastado das funções, Leal continuou armado e com o distintivo da Polícia Civil. Ele passou a morar em Candeias. Lá, ele montou um restaurante. Mas, segundo a polícia, ele não se afastou das atividades policiais e passou a fazer investigações por conta própria. Leal era uma pessoa que conhecia muita gente na imprensa, inclusive eu e esse aqui que vos fala. O que vocês vão ver agora comigo com exclusividade é um dos diversos áudios que ele mandou para mim no meu WhatsApp em março desse ano. Abre aqui a tela do Cidade para mim, coloca o áudio. André, mas uma prisão minha, acabei de fazer a prisão e está sendo conduzido lá para o doutor Erivaldo, no aeroporto. O bandido roubou em Candeias, tem filmagem, tá? Eu fui encontrado no Pina, o carro, e a gente pegou o miserável. Você ouviu aí, né? A gente pegou o miserável, tá? Leal, ele estava se referindo a este assalto. Abre aqui a tela, por favor. As imagens do assalto que Leal estava se referindo e que ele mandou o áudio para mim, tá? A gente tem as imagens aqui, pode colocar, por favor? Pronto, veja só. Leal manda um áudio para mim dizendo: André, teve um assalto no Pina, tá? E olha, a gente conseguiu pegar os bandidos, eles deixaram o carro lá, tá? O assalto foi em Candeias e eles deixaram o carro lá no Pina. E a gente foi atrás, André, e pegou, tá? As imagens já vão vir aqui para vocês, tá certo? Já eu vou mostrar para vocês o circuito do assalto que o Peclísio Leal, que era policial civil e trabalhava na delegacia de Boa Viagem, até ser afastado da polícia, ele mandou para mim. No dia 3 de maio, eu falei 3 de maio, Leal é executado a tiros quando voltava para casa. Ele estava de moto. A esposa dele estava na frente e Leal vinha logo atrás com a moto. A esposa dobrou a rua e não mais viu a moto seguindo o carro dela. E ela pensou: poxa, será que ele pegou um atalho? Não, a notícia não era boa. Leal foi executado bem próximo à casa dele. A polícia diz que um carro encostou na moto onde estava o policial e o passageiro teria atirado várias vezes. Leal caiu junto com a moto numa rua bem perto da casa dele e morreu. Olha, a repórter Renata Gorga vai contar passo a passo desse crime a partir de agora, tá? É uma reportagem exclusiva que você vai acompanhar aqui no Cidade Alerta Pernambuco. Abre a tela do Cidade aí para Renata Gorga, vai lá. A nossa história de hoje é de um policial civil que foi morto a tiros quando estava no caminho de casa. O nome dele é Peclísio Leal Bezerra Neto, de 42 anos. Como era conhecido, estava afastado das funções de policial civil. Mas sobre isso a gente fala logo mais. O fato é que ele tinha um bar aqui nesta galeria em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, junto à esposa. No dia 3 de maio, os dois fecharam o estabelecimento comercial e seguiram para casa, no bairro vizinho, em Candeias. A esposa foi na frente, no carro do casal, e o Leal foi atrás, pilotando a moto. O fato é que eles sempre faziam isso juntos, era sempre um costume, de acordo com as investigações. No meio do
no caminho, quando Leal passava aqui pela Avenida Presidente Castelo Branco, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, a esposa dele já estava bem mais à frente, já perto de casa. Foi aqui, neste local, que ele foi abordado pelos criminosos. Um carro emparelhou com a moto dele bem aqui e o passageiro atirou contra ele pelo menos 6 vezes. O policial ainda tentou reagir e pilotou a moto por alguns metros, mas acabou não resistindo e colidiu no muro de um dos prédios. Os homens fugiram sem levar nada, mas as imagens das câmeras de segurança de um supermercado aqui por perto podem ajudar a polícia nas investigações. Agora nós vamos conversar com a delegada que está à frente das investigações desse caso. O que será que motivou a morte do policial civil? Será que tem a ver com a profissão dele? Vamos descobrir isso agora. A gente está com a linha de investigação de acerto de contas, de vingança, porque ele era o chamado justiceiro lá de Piedade de Candeias, porque todas as ocorrências que tinha no grupo que ele tinha de WhatsApp, aí avisava para ele e ele de imediato, ele podia estar em qualquer lugar, com amigo, com família, em casa, ele não tinha hora, não tinha nada, saiu o tempo e ele iria lá ver a ocorrência. Quando era uma ocorrência grande, aí ele chamava a Polícia Militar ou mesmo ele levava lá para a Polícia Civil, na delegacia. E quando não era, ele mesmo resolvia. Ele resolvia e dava o corretivo, segundo, né, as testemunhas nos supostos criminosos, deixava ele, fotografava, qualificava e mandava ele embora. E pedia para ele não mais voltar. Então isso era corriqueiro, por muito tempo ele fazia isso. Esse corretivo que a senhora diz, o que é que seria? Queria que a senhora explicasse. Era uma agressão, ele batia nas pessoas, como é que funcionava esse corretivo? Às vezes ele gritava e às vezes realmente batia, né? Nós temos assim relatos que ele gostava muito de bater no rosto das pessoas, gritava. E ele fez isso com exatamente pessoas que eram de outro grupo, né? Que fazia milícia. E então o outro grupo achava que ele estava fazendo milícia também. De acordo com a polícia, Leal não recebia nenhum dinheiro para fazer a segurança da comunidade. Ele buscava ter o reconhecimento dos vizinhos e também dos familiares. Tudo isso com uma intenção muito bem definida. Segundo as investigações, ele não recebia dinheiro. As pretensões dele eram política. Ele queria ser candidato nas próximas eleições a vereador de Jaboatão. Então, em nenhum testemunho tem dizendo que ele recebia dinheiro para isso. Após Leal ter caído no chão já sem vida, uma outra pessoa passou por aqui e furtou a pistola que ele estava com ela na cintura. A polícia agora investiga quem teria feito isso e pretende concluir o inquérito até o final do mês de maio. Essa pessoa pegou essa arma que não tem nada a ver com o crime, porque os criminosos correram de imediato, né? Foi uma pessoa que viu, porque quando ele caiu, né, ficou exposto a arma e ele tirou e só deixou o corpo. Olha, muito obrigado pela audiência. Sejam todos bem-vindos aqui à tela do Cidade Alerta Pernambuco. Lembrando que o programa começa todos os dias às 6 da tarde aqui na tela da sua TV Clube Record. A gente está acompanhando aqui o caso do policial Leal. Você viu aqui embaixo. Vem pra cá. Leal, ele fazia de tudo lá em Candeias, tá? Ele era comerciante, mas ele ficava de olho quando o bandido chegava na área para roubar, para fazer qualquer tipo de furto. Sabe por quê? Porque Leal era uma pessoa que as pessoas de lá do bairro ligavam para ele. Leal, o cara acabou de roubar aqui minha televisão. Ele ia atrás e pegava. E ele não cobrava nada por isso, tá? Por quê? Porque Leal tinha a intenção de ser vereador, como disse a delegada. Ele dizia, não quero nada seu, só quero que mais à frente você me ajude, tá? No ano que vem é ano eleitoral, eu quero ser vereador. E aí Leal começou a despertar a ira de algumas pessoas lá em Candeias. Por que ele fazia isso? Porque lá, presta atenção na denúncia, vem pra cá, abre aqui pra mim, presta atenção na denúncia. Familiares, amigos, todos que conheciam Leal
estão denunciando a existência de uma milícia armada no bairro de Candeias, tá? A viúva falou para a delegada que Leal já temia uma emboscada. Leal já imaginava que alguém queria matá-lo, tanto que ele tinha um esquema para andar de moto. A mulher sempre ia na frente e ele ia atrás. Tem esse trecho aqui? Tem esse trecho aqui? Então, por favor, abre a tela do Cidade aí, abre a tela do Cidade. Eles tinham o costume de ela ir na frente e ele atrás com a moto. Eu perguntando a viúva, ela disse que era porque ele temia sempre alguma emboscada, alguma coisa. E se tivesse assalto, ele estaria atrás e viria. Então eles sempre fariam isso. E ela foi na frente e ela disse que depois não viu mais a moto, né? E foi exatamente no momento que ele estava indo, né, em direção à sua residência, quando um carro chegou próximo a ele e atirou. Não, já está descartada a moto. As imagens, aparece o carro, mas a gente ainda não sabe a marca, porque as imagens estão muito ruins, mas a gente está vendo a possibilidade de ficar melhorando essa imagem, né? Então a gente está trabalhando nisso. E ele perdeu a direção com os tiros e bateu no muro, foi quando ele caiu. Mas olha, diferentemente de alguns justiceiros ali de Candeias, Leal não matava bandido. Leal não matava. Leal colocava a algema e levava para a delegacia. Isso não custava nada. Abre aqui para mim, por favor, a tela de Cidade. Abre aqui para mim. 0800. Leal ia, prendia o cara, recuperava os objetos, entregava a seu respectivo dono e dizia: agora a gente vai para a delegacia para ele ser autuado em flagrante. E foi aí que alguns justiceiros começaram a pensar: poxa, a gente chega no comércio na sexta-feira, bate lá e diz: patrão, ajuda a gente aí, a gente tá fazendo a segurança do bairro. O seu bairro tem isso também? Tem? Aquele pessoal que chega lá: patrão, olha aí, a gente tá de jaleco aqui, a gente tá dando rolé. Aí ajuda a gente. Aí o comerciante dava 20, dava 30 e os caras iam se virando. Mas Leal fazia isso 0800. E com esse jeito dele querer ser justiceiro, dando inclusive corretivo nos bandidos, Leal despertou uma admiração enorme, não só pelos moradores de Candeias, como também pelos comerciantes. Abre a tela do Cidade para a delegada explicando isso aí. Vai lá, abre aqui a tela do Cidade. As pessoas que vêm sempre vêm elogiando o que ele fazia, né? Mesmo que ele usurpasse, né? Ele fazia as coisas assim, além, né, do que ele poderia fazer, mas as pessoas gostavam e diziam que ele estava vamos dizer assim, entre aspas, limpando a área. Olha, vem pra cá, atenção, hein? Atenção, que vocês vão ver comigo agora, presta bem atenção, para tudo que você tá fazendo aí, vem pra cá. Vem pra cá. A nossa equipe de produção teve acesso com exclusividade a 3 circuitos que mostram a passagem do policial com a moto pelas ruas de Candeias. Essas imagens foram gravadas minutos antes dele ser executado. Abre aqui a tela do Cidade pra gente mostrar o circuito, olha lá. Olha lá, no primeiro Sil, volta aqui essa imagem, volta essa imagem, por favor, eu quero a outra. Eu quero a outra, o meu nome é Detalhe, você sabe disso. Volta lá, a outra imagem. Eu quero a primeira imagem, por favor, aqui, produção. Vamos lá. A primeira imagem, vocês vão ver aqui o policial passando. Volta, tá muito rápido. Essa aqui, ó. Vai devagar, por favor. Isso, olha aqui a moto. Vocês estão vendo aqui comigo? Olha lá. Tá? Olha a data do crime, 3 de maio, 1h50 da manhã. Vem pra aqui, Irane, por favor, traz pra cá, vem comigo aqui. Vem mostrando essa telinha aqui, que aquela ali tá muito alta pra mim. Pronto, agora ficou melhor, Irane. Olha só, presta atenção aqui nesse circuito. Me dá aí a imagem em movimento. Agora, aqui, ó. A imagem em movimento, o policial passou. Para essa imagem, por favor, para essa imagem. Abre aqui, Irane, por favor, abre aqui. Abre aqui, porque a gente tem que dar o detalhe. Meu nome é Detalhe, não esqueça disso, viu, Irane? Não esqueça disso, tá? Depois que o policial passou aqui com a moto, logo na sequência, a gente não vai mostrar essa imagem para não prejudicar a investigação, tá? Para não prejudicar a investigação. Mas logo depois vai passar um carro, depois um táxi e depois um outro carro. A polícia acredita, tá?
o táxi já teria sido descartado das investigações. Mas esses 2 carros estão sendo investigados pela polícia. Me dá outra imagem do circuito, vai. São 3 imagens que nós temos. Olha lá, olha lá. Lá vai a moto do policial exatamente aqui, tá vendo? Olha lá, ó. Essas imagens, atenção, são imagens exclusivas que vocês estão vendo só aqui na tela do Cidade, tá? A nossa produção conseguiu ter acesso a essas imagens e eu quero dizer para vocês que essas imagens foram gravadas minutos antes do Peclísio Leal ser assassinado, gente. Olha lá, ó, são imagens exclusivas. Olha, para você que está chegando agora, muito boa noite e sejam todos bem-vindos aqui à tela do Cidade Alerta Pernambuco. Lembrando que o nosso encontro é todos os dias a partir das 6 horas da tarde, tá? Então você não pode perder, tá certo? Você não pode perder aí. Agora vejam só, daqui a pouco a gente vai ouvir a família do Leal. O depoimento da mãe, vocês vão ficar impressionados, tá? Me dá só um pedacinho, por favor. Coloca só um pedacinho, por favor. A mãe, por favor, só um pedacinho da mãe, tá? Abre aqui a tela do Cidade quando a mãe estiver aí. Isso. Ah, peraí, para essa imagem, por favor. Se vocês notarem aqui, tá? Ela é o rosto do filho. Quem conhecia Leal vai olhar para a mãe dele e vai dizer, nossa, como ela é parecida. Difícil conviver com isso, não é não? É difícil conviver com isso. Ela olha no espelho, vê a imagem dela e vê a imagem do filho. Difícil, coloca só um pedaço, por favor. Abre a tela do Cidade, me dá só um trecho dessa reportagem. Prefiro esperar pela justiça de Deus e que essa pessoa que fez isso com meu filho, eu perdoo todo o meu coração. Muitas pessoas dizem, mas tu fez isso, matou teu filho. E tu perdoa assim com facilidade, perdoa. Olha, quero voltar a falar do caso do policial civil Leal, assassinado a tiros em Candeias, executado a tiros em Candeias. De acordo com a delegada, o crime foi encomendado, olha aí, ó, tá? Foi encomendado. Alguém contratou pistoleiros para tirar a vida do policial. Mas o que teria motivado então a morte dele? Será que era o envolvimento lá naquela história que eu contei aqui no início, que ele foi afastado da polícia por conta de comerciantes de produtos chineses? Será que a família suspeita de alguém? Vamos tentar entender melhor essa história. Abre aqui a tela do Cidade, vai lá, abre lá. Até 2014, Leal trabalhava aqui na delegacia de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Naquele ano, ele foi afastado das funções, suspeito de cometer o crime de extorsão. Segundo a polícia, ele e outros colegas de profissão foram à casa de um comerciante de Boa Viagem para investigar uma possível situação de tráfico de drogas. Mas, de acordo com o Ministério Público, os policiais teriam encontrado produtos importados sem nota fiscal no comércio. Ainda segundo a denúncia do órgão, os policiais cobraram R$8 mil ao comerciante para que a mercadoria não fosse apreendida. Leal foi preso, indiciado pelo crime de extorsão e ficou durante cerca de 2 meses no centro de triagem de Abreu Lima, o Cotel. Mas, segundo a delegada, a morte dele nada tem a ver com a prisão. Estava respondendo ao processo, ele tinha sido afastado da função dele, mas assim, o crime em si não foi por isso, né? Inclusive a pessoa o mandante sabia que ele andava armado, né? Tanto é que ele chegava a dizer para as pessoas lá, que os amigos dele que fizeram depoimento, que só pegavam ele se fosse na covardia. Cerca de 15 pessoas foram ouvidas pela polícia, entre amigos e familiares de Leal. Uma delas foi a esposa do policial civil. Como está muito abalada, ela preferiu não conversar conosco, mas a mãe, Dona Zilma, vai conversar um pouco para falar como é que tem sido esses últimos dias longe do filho e também as boas lembranças que ela ainda conserva. Dona Zilma, eu queria que a senhora falasse um pouco de como era o Leal, a personalidade dele, ele enquanto pessoa. Personalidade extremamente aberta a tudo, muito alegre, muito feliz, não tinha tempo ruim para ele. Ele estava sempre levantando a moral das pessoas.
A senhora, enquanto... Lado. Ela é conhecida por esse lado. Sempre ele estava achando um jeitinho de ajudar alguém. Ele era extremamente amigo das pessoas. A senhora, enquanto mãe, tinha orgulho dele? Ah, meu Deus, só tinha orgulho. A senhora me disse que vocês eram muito apegados, né? A senhora ia muito lá na casa dele, por causa dos afazeres, não tinha muito tempo dele vir. Como é que a senhora tem sentido? Assim, são quase 10 dias, né? Sem ele, são poucos dias, mas já deu para sentir a falta. Ah, meu Deus, a falta é muito grande. Inclusive no meu aniversário agora de abril, nós nos encontramos, fomos almoçar juntos e ele fez declarações belíssimas para mim, dizendo que me amava e que tinha orgulho de mim. E depois que ele morreu, eu fiquei com a impressão que ele estava se despedindo, porque ele dizia assim, eu tenho orgulho de você, eu te amo. No dia do meu aniversário eu achei tão lindo. Eram coisas que ele já dizia para a senhora? Mas não dizia assim, olhando nos olhos, essas coisas que mãe tem a percepção, mãe tem percepção, né? A senhora acha que de repente ele sentia alguma coisa ou ele sabia de alguma ameaça e talvez quis se despedir? Sabia, eu realmente não, porque a alegria dele era tão grande. Eu não sabia se tinha alguma coisa guardada no coração dele, eu não sabia. A mãe também falou sobre a motivação do homicídio do filho. Ele estaria tentando fazer meio que justiça junto com outros colegas para evitar roubos e furtos. O que é que a senhora achou disso? Eu fiquei triste quando eu soube disso, porque eu acho que... Mas não adianta mais eu ficar triste ou alegre, porque nada vai resolver. Mas eu realmente não sabia disso, que ele estava tentando ajudar. Fiquei sabendo depois, já pela delegada mesmo, mas eu realmente não sabia disso. Eu acho que talvez me dissesse para mim, né? Eu realmente não sei nada disso. A família também entregou à delegada 2 aparelhos de celular do policial civil. Um deles, muito novo, não tinha nenhum registro. Ele tinha comprado um dia antes do crime. Um segundo aparelho, sim, pode ajudar nas investigações com os registros de ligações e de mensagens. Esse primeiro não, porque a esposa até disse que ele tinha pego um dia antes, porque estava consertando o antigo, né? Então ela já pegou de volta o antigo e a gente agora está vendo esse antigo, os números que ele ligou, alguma coisa que a gente possa, né, que possa ajudar mais, né? A gente pegou algumas conversas já assim, de outras pessoas que mostravam que exatamente está confirmando as ameaças. Agora ele não chega a dizer quem. O comum é o filho enterrar a mãe, né? Ou você adoecer e morrer. É o normal. Mas você receber a notícia que alguém foi executado é triste, principalmente sendo filho. Acho que é uma dor que vai perdurar para sempre. Eu acho que até agora eu estou sofrendo muito, 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 mas eu tenho o pé no chão. Eu estou com o pé no chão, eu estou dentro do poço, mas eu estou em pé. Porque eu sei que Deus vai me levantar. É difícil, muito difícil. Olha, quem me conhece sabe bem da minha conduta e eu vou dizer para vocês. Aqui o Cidade Alerta não vai parar nesse caso, não. A gente vai continuar cobrando das investigações, cobrando da polícia, porque a nossa meta aqui não é deixar nenhum crime cair no esquecimento, não, tá? Não é. Nós somos o principal elo entre a sociedade e a polícia, tá? Então, você também pode ajudar a gente aqui, tá? Contando seus casos, mandando aí informações pra gente. Daqui a pouco vou pedir para colocar na tela o nosso WhatsApp. Mas olha só, Leal executado a tiros quando chegava em casa. Vê só, a delegada que tá no caso, você ouviu aí a delegada falando, ela já sabe quem mandou matar o Leal, sabe? Ela ainda revela que no dia do crime, outras 2 pessoas estavam dentro do carro, de onde teria partido os disparos ali, partido os disparos que matou o policial. A delegada já sabe quem mandou matar, mas a delegada precisa agora mandado de prisão. A delegada precisa agora saber, deixa eu sair daqui, por favor, para mostrar o policial lá, saber quem são os executores. Abre aqui a tela do Cidade, a delegada falando, vai, abre aqui a tela do Cidade, por favor. A gente já sabe o mandante, a gente já tem o nome, já tem qualificação, tem tudo. E agora a gente está atrás dos executores.
Nós está atrás do executor. Esse mandante a gente está já vamos entrar com pedido de preventiva dele, e os executores, a minha equipe está na rua já para a gente para colher mais informações, exatamente para a gente ver quem foi que executou. Seria uma pessoa, duas? Já dá para saber de alguma coisa assim nesse sentido? Seria a pessoa que estava dirigindo e o outro que atirou. Então seria 2 pessoas e mais o mandante. Olha, atenção, vem pra cá, vem pra cá. A delegada já tem a foto, olha só. Olha a informação nova, a delegada já tem a foto do executor. O homem que mandou matar o policial civil Leal. Esse que está aqui na tela, olha lá, ó. Tá vendo? A delegada já tem a foto do suspeito e já a gente... Me dá logo aqui, para logo tudo que está fazendo. Eu não quero ir com muita conversa não, eu quero direto ir com a delegada agora, porque ela já chegou ao mandante do crime e tem as fotos, viu? Abre a tela do Cidade aqui para a delegada, por favor. A gente pegou algumas conversas já de outras pessoas que mostravam que exatamente está confirmando as ameaças. Agora, ele não chega a dizer quem, né? Mas eu tenho uma foto do mandante e todo mundo realmente confirmou que era ele, porque ele disse a 2 pessoas quem era, né? E essas pessoas confirmaram. Olha bem aqui nos meus olhos. Você perdoaria o assassino do seu filho? Perdoaria? Para pensar. Os caras tiraram a vida do bem mais precioso que aquela senhora tinha, que era o filho dela. Um bem precioso que foi tirado de uma forma absurda, de uma forma covarde e cruel. A mãe do policial, ela diz que chegou ao fundo do poço. Pois é. A ordem correta das coisas, gente, é o filho sepultar a mãe. Mas no caso de Dona Zilda, ela que sepultou o bem mais precioso, que é o filho dela. Essa senhora não tem mais lágrimas para derramar pelo filho. Só restaram a ela a dor e a saudade. Mesmo estando no chão, como ela mesmo diz, veja comigo o que ela fala em relação aos assassinos do filho dela. Abre a tela do Cidade para essa guerreira, abre. Eu prefiro esperar pela justiça de Deus e que essa pessoa que fez isso com meu filho eu perdoo de todo o meu coração. Muitas pessoas dizem, mas você fez isso, matou teu filho e tu perdoa assim com facilidade, perdoa. Por que não? Eu perdoo, porque essa criatura que fez isso deve ser tão infeliz. Não é? Eu fico pensando na dor que a mãe dessa criatura que fez. Eu estou no fundo do poço, mas a mãe dessa criatura deve estar muito mais no fundo do poço do que eu, né? E eu sou sincera, eu perdoo essa criatura, perdoo. Não quero estar dizendo aqui para ser boazinha, não. Meu coração de mãe pede para eu perdoar essa criatura. Ficam agora as boas lembranças de Leal. Lembrança, porque adianta eu ficar com ódio, não, ele tem que pagar, porque ele não é nada. Coitado, é uma criatura, meu Deus do céu, desprovido de todos os sentimentos possíveis e imagináveis. Não é isso? Então só tem que ter pena dessa criatura e perdoar. Olha, Deus que me livre e guarde, Deus que me livre e guarde de acontecer com o filho meu. Todos os dias eu peço a Deus, eu não peço nem por mim, peço pela minha mulher, peço pelos meus filhos, peço pela minha mãe, mas eu não perdoaria, gente. Eu não perdoaria, tá? Olha, vocês estão lembrados que no começo do programa eu mostrei aqui um áudio do Leal, né, falando sobre a prisão de um cara que ele pegou em Candeias. Vocês estão lembrados? Coloca, por favor, o áudio aqui na tela. Coloca na tela e pode colocar, viu? Pode colocar aqui, porque Leal falava exatamente de um bandido que ele tinha segurado lá, roubando lá em Candeias. Rapaz, o cara tava roubando lá em Candeias. Me dá aqui, por favor, na tela do Cidade o áudio. André, mas uma prisão minha, acabei de fazer a prisão e está sendo conduzido lá para o Dr. Erivaldo, no aeroporto. O bandido roubou em Candeias, tem filmagem, tá? Foi encontrado no Pina o carro e a gente pegou o miserável. Vem pra cá. Eu prometi pra vocês que eu iria mostrar exatamente o circuito do assalto que o Leal, ele estava falando, era esse aqui, ó. Tá vendo? Esse assalto aqui,
onde a vítima teve o carro roubado, atravessou a rua correndo, tá? E aí, ó, o bandido veio atrás e pegou o celular, voltou e eles foram embora. Leal conseguiu pegar um dos bandidos. Agora vem pra cá. Olha, atenção, hein? Ao vivo, agora é ao vivo. A gente vai conversar com os amigos do policial civil Leal. E quem está comigo lá no bairro de Candeias é o repórter Fábio Araújo. Fábio, boa noite. Como foi que os amigos souberam do assassinato do Leal? Muito boa noite para você. Boa noite, André. Boa noite para você que está assistindo o Cidade Alerta Pernambuco. Esse é um caso que faz uma mistura de sentimentos. Eu, particularmente, acompanhando aqui, eu fico emocionado, eu fico revoltado. É uma mistura, um caldeirão de emoções, porque tinha gente que queria a morte do Leal, mas vagabundo, porque gente de bem não quer a morte de um homem que fazia bem para a comunidade, um homem amigo de todo mundo na comunidade, como você já falou aí, André. E para concordar com tudo isso que é dito do Leal, a gente está aqui com dois amigos do Leal. Na verdade, o Luiz Henrique era amigo bem próximo do Leal. Luiz, como era o Leal, como era a amizade com o Leal, como era o amigo Leal? Boa noite a todos. O amigo Leal, como o nome dele já diz, ele era leal como amigo, ele era leal como filho, ele era leal como patrão, porque ele era um comerciante e hoje os funcionários dele estão sem coragem de trabalhar, estão sem condição de continuar trabalhando, porque a falta é muito grande. Porque Leal era um homem digno, um homem que buscou sempre aqui pela lei de deixar esse Jaboatão, né, especificamente Candeias, como um lugar mais tranquilo, porque ele realmente vestia a camisa. Hoje Leal está fazendo uma falta, hoje Leal vai ser um cara que vai deixar saudade. Né? Os familiares estão arrasados, nós como amigos estamos arrasados. Eu nunca estive de luto por um amigo e hoje eu estou de luto por um amigo, que o amigo é Leal. Leal foi a pessoa que sempre esteve conosco nos momentos mais difíceis e sempre que precisamos de Leal a gente estava junto. Mas não só os amigos, mas como a comunidade de Candeias. Candeias hoje sente falta. Ô Henrique, quando você lembra do Leal, qual a imagem que vem na sua mente? Quando eu lembro do Leal, eu lembro como se fosse um irmão, porque é uma pessoa que ele estava com a gente, sempre que falavam, ele dizia: Henrique, como estás? Estás bem? Estás precisando de alguma coisa? E era aquela pessoa que estava conosco na pior situação. Falar de Leal é muito fácil, porque falar de uma pessoa do bem, uma pessoa leal como ele, fica muito fácil falar. Agora a saudade é grande, certo? Eu passei 8 dias sem condição de trabalhar. Hoje, como corretor de seguro, mas não tive a mínima condição de trabalhar, nem de pensar, porque a falta é muito grande do amigo. Não faz falta só pelo serviço que ele prestava, era pela pessoa humana que ele era. Ele era muito humano. Gente, Leal era aquela pessoa que ele contagiava, ele tinha um contágio de emoções que ele trazia para cada um de nós. Ele era aquela pessoa que ele carismático demais, ele fazia com que nós como amigos se tornássemos pessoas melhores, porque estavam com a gente sempre, estavam sempre conosco. Eu também estou aqui com a Tereza estava inclusive falando aqui emocionada sobre o Leal, era uma pessoa carismática, né, Tereza? Era uma pessoa que sempre estava sorrindo, estava com aquele sorriso do rosto, era prestativo, mas era uma pessoa muito amável pela comunidade. Isso, realmente eu conheci o Leal, não faz muitos anos, mas o pouco tempo que eu conheci, realmente ele é uma pessoa digna. Ele sempre procurou ajudar essa comunidade de Candeias como ninguém. Ele criou até um grupo onde temos 100 pessoas no grupo, onde todos estamos arrasados. O grupo silenciou de uma maneira que ele era, para mim, o nosso protetor, né? Além dele ser muito amigo, muito família, ele era uma pessoa querida por todas as pessoas do bem, comerciantes, moradores, por todo mundo. Ele só queria o bem, disposto a ajudar, sem ser dia, horário, feriado. Ele estava sempre disposto, sempre procurando saber como estavam as pessoas, sempre querendo o bem de todo mundo aqui da comunidade, principalmente de Candeias. Mas a visão dos amigos, vocês eram amigos dele, né? Continua amigo, porque a imagem do Leal vai continuar eternizada, né, Henrique? Mas você acha que ele fazia isso porque ele queria aparecer, porque ele queria fama ou porque simplesmente Leal era bom? De forma alguma, porque ele era bom, ele gostava do que fazia, ele fazia com carinho, ele fazia porque gostava disso aí, estava no sangue dele. Ele era uma pessoa muito, realmente o nome já diz, muito leal. Ele, sinceramente, não tem nem palavras para dizer o quanto a gente é agradecida a ele.
Henrique, vai ser difícil encontrar outro amigo leal como o Leal, né? Fábio, é muito difícil, até porque o Brasil seria outro, o mundo seria outro se tivesse pessoas como Leal. Pessoas dentro da autoridade policial, dentro num judiciário, sabe? Pessoas como Leal, ele realmente faz um país ser diferente, faz um Brasil ser diferente. Como Leal era único, então ele só fazia Candeias diferente, ele fazia os amigos diferentes. Então sentimos muita falta dele, é como se a gente perdesse um ente querido da nossa família e a sociedade de comerciante aqui de Candeias está todo mundo em choque. Uma coisa é preciso que as autoridades busquem encontrar, certo, quem fez isso com Leal, quem realmente procurou a esse fim a Leal. Ô Luiz Henrique, não dá uma decepcionada na vida, a pessoa que faz o bem, que está buscando o bem da comunidade, que está ajudando as pessoas, que é contra vagabundo, que não é contra o homem de bem, essa pessoa se vai e tem tanta gente ruim fazendo o que não presta aí, aprontando, está viva, em plena saúde, não é desanimada? Fábio, o desânimo é total, certo? Eu até comecei a repensar sobre a vida. O que é a vida? Se uma pessoa que buscava tanto o controle da criminalidade aqui, porque Leal realmente ele vestia a camisa como policial. Então, realmente eu comecei a repensar sobre a vida. Porque com uma pessoa dessa que buscava tanto o cuidado com a criminalidade aqui de Candeias e chegar a um ponto desse. Triste, né? Muito triste, e eu fico a ponto de até querer chorar. Porque falar dele é realmente trazer tristeza, porque ao fim que ele levou. Ver um amigo perder a vida na mão da criminalidade, ver caído ali daquela estrada, morto, sem vida, já é triste, Muito triste. E eu peço que as autoridades busquem os culpados de tudo isso aí, porque deixaram muita gente desanimado, triste para viver. Candeias, o bairro não vai ser o mesmo? O bairro não é o mesmo, jamais. E não vai ter outro como Leal. Tereza, a gente escutava agora há pouco a entrevista da mãe. As pessoas estavam em casa, estavam assistindo a entrevista da mãe. A senhora como mulher, tenta se colocar no lugar dessa mãe. A senhora como amiga está sentindo a dor. Imagina a mãe do Leal. A senhora consegue imaginar a dor dessa mulher? Nossa, eu não consigo nem imaginar, porque a dor de uma mãe que perde um filho assim, brutalmente, sabendo que é uma pessoa do bem, que defendia contra o mal, realmente isso é muito, muito triste, realmente é muito desgostoso. E realmente a comunidade de Candeias está realmente abalada. Se você falar com os comerciantes daqui de Candeias, estamos todos abalados. No universo desse, de tanta insegurança, de pessoas com medo de tudo, a gente tem medo, né, Luiz? De sair na rua e ser assaltado, de sair para trabalhar e não voltar. A presença do Leal no bairro dava mais tranquilidade para vocês? Dava total segurança, era um apoio que tínhamos, entendeu? Porque ele realmente vestia a camisa, ele não tinha medo, ele era corajoso, ele buscava realmente, só sossegava quando solucionasse. Ele realmente passava segurança e tranquilidade, principalmente ao pessoal do grupo, que somos em 100 aqui, e realmente estamos todos sentidos. Ele era um amigo, uma pessoa maravilhosa. Eu falei da mãe, mas é impossível não falar da esposa. Ela não tem condições, inclusive, de falar. A senhora, inclusive, é amiga da esposa dele. Como é que ela está? Nossa, eu até me comuniquei com ela hoje. Ela está, lógico que, muito abalada, né? É muito triste com essa situação. Perdeu o marido, assim, de uma forma brutal, digna de crueldade, né? Dessa pessoa que matou o Leal covardemente, né? Porque para matar assim tem que ser covarde. E realmente fazer isso com um cara de bem, de fato, ela está arrasada, né? Ela, a mãe dele, todos da família e amigos, estamos todos sentidos com isso. Luiz, você é comerciante, você me dizia fora do ar que tem alguns comércios por aqui. Por pouco que eu andei aqui na principal, eu vi as pessoas fechadas, sabe, sisudas. Será que já é a falta do Leal aos comerciantes? Porque parecia que o Leal também era um homem que dava muita força, coragem para os comerciantes. Parece que a presença dele transmitia isso. Será que é impressão minha ou eu tenho razão? Não tenha dúvida, certo? Nós temos um exemplo aqui, que é um exemplo de uma rua chamada Rua da Árvore. É uma rua que tem padarias, certo? Tem algumas padarias, e essa rua é uma rua hoje que está completamente receosa em ficar com seu comércio aberto. Até
6 horas da noite, por exemplo. Por quê? Porque hoje não tem mais Leal. Leal, quando estava vivo, ele buscava sempre estar passando naquela rua, sempre estar dando o apoio necessário, porque aquela rua, todo dia ela tem violência, todo dia ela tem assalto de carro, assalto seja lá do que for, mas todo dia tem um meliante lá fazendo mal. Então, como o Leal estava aqui, ele fazia isso de todo coração, sem cobrar nada de ninguém, só por vestir a camisa de ser um policial. A presença dele era algo emblemático para a comunidade, então? A presença dele deixava segurança, trazia segurança para todos os comerciantes aqui da região. Leal não era sinônimo só de lealdade, era sinônimo de segurança para a comunidade. Perfeitamente, perfeitamente. É triste, mas a gente tivemos essa perda e tá difícil de passar. Ô Henrique, como foi que você ficou sabendo da notícia da morte do Leal? Você lembra do momento em que você ficou sabendo, se o celular tocou, você recebeu no grupo? Como foi o impacto de receber a morte de um amigo tão querido? Normalmente eu deixo meu telefone ligado todas as noites. Nessa noite cheguei tarde, que eu estudo à noite. E neste momento eu acabei desligando o telefone, muito cansado que eu estava, e fui dormir. Quando acordei, em torno de 7h30 da manhã, tinha uma mensagem de alguns policiais e de pessoas amigas dizendo: mataram o nosso amigo. Eu fiquei de uma forma, meu amigo, que eu não segurava nem o telefone. Tá aí, André. Infelizmente uma pena. Daqui a pouco a gente pode voltar com mais informações e eu volto com você nos estúdios. Fábio, muito obrigado a você. Agradeça também aí aos amigos de Leal. Eu realmente conheci o Leal e vou dizer para vocês, embora tenha acontecido o fato dele ter sido preso, né, mas ele sempre continuou passando informações pra gente. Agora, tá no ponto a mãe do Leal, tá, gente, por favor? Tá? Então, posso colocar aqui? Então, por favor, vejam vocês o que diz a mãe do Leal e vou dizer pra vocês, viu? Eu vou dizer pra vocês, essa senhora é uma guerreira. Dia das Mães, Leal sempre estava na casa dela para dar um abraço. E nesse domingo, não tinha. E ela diz que perdoa os assassinos do filho. Você perdoaria? Como eu já disse aqui, eu não perdoaria. Abre a tela do Cidade para a mãe do Leal. Vai lá. Eu prefiro esperar pela justiça de Deus. E que essa pessoa que fez isso com meu filho, eu perdoo. Todo o meu coração. Todo. Muitas pessoas dizem, mas você fez isso, matou teu filho. E tu perdoa assim com facilidade, perdoa. Por que não? Perdoo, porque essa criatura que fez isso deve ser tão infeliz. Não é? Eu fico pensando na dor que a mãe dessa criatura que fez. Eu estou no fundo do poço, mas a mãe dessa criatura deve estar muito mais no fundo do poço do que eu, né? E eu sou sincera, eu perdoo essa criatura. Perdoo. Não quero estar dizendo aqui para ser boazinha, não. Meu coração de mãe pede para eu perdoar essa criatura. Ficam agora as boas lembranças de Leal. Lembrança, porque adianta eu ficar com ódio, não, ele tem que pagar, porque ele não é nada. Coitado, é uma criatura, meu Deus do céu, desprovido de todos os sentimentos possíveis e imagináveis. Não é isso? Então só tem que ter pena dessa criatura e perdoar. Olha, não sei se eu teria essa capacidade, não. Essa senhora tem um espírito muito evoluído e eu não sei, não sei. Eu confesso pra vocês que só quem sabe o que essa senhora, coloque ela aqui por favor, o que essa senhora está sentindo agora é quem passa por isso, sabe? Quem passa por isso, a gente só sabe o calo quando aperta, quando é, o sapato da gente, tá? E digo mais, a gente vai continuar nesse caso sim. A gente vai continuar cobrando e vou além ainda dizer para vocês, assim que a polícia colocar as mãos no assassino ou nos assassinos do policial e também no mandante, a gente vai mostrar para vocês aqui no Cidade Alerta, tá? Pois é, a delegada já sabe quem é o mandante, a delegada já tem a foto do mandante. Abre a tela do Cidade aí com a delegada, abre a tela do Cidade. A gente já sabe o mandante, a gente já tem o nome, tem qualificação, tem tudo. E agora a gente está atrás dos executores. Está atrás dos executores, esse mandante a gente está, já vamos entrar com pedido de preventiva dele. E os executores, a minha equipe está na rua, já para a gente, para colher mais informações, exatamente para a gente ver quem foi que executou.
Seria uma pessoa, duas? Já dá para saber de alguma coisa assim, nesse sentido? Seria a pessoa que estava dirigindo e o outro que atirou. Então seria 2 pessoas e mais o mandante. Vocês lembram que ontem nós mostramos aqui o caso Sueli, né? Caso Sueli que inclusive repercutiu no Cidade Alerta Nacional hoje, tá? Então é o seguinte, a gente não vai abandonar nenhum desses casos que nós estamos mostrando aqui no Cidade Alerta, tá? A matéria fica grande porque a gente tem que entender direitinho, passo a passo, o que aconteceu. O que aconteceu com o Leal. E vou dizer para vocês, existe uma milícia atuando no bairro de Candeias. Atenção, Polícia Civil. Atenção, pessoal do DEPAC. São os moradores e comerciantes que estão denunciando a existência de uma milícia armada atuando no bairro de Candeias.